Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer nesta oportunidade uma palavra que nós encontramos no Salmos 42, onde nós lemos: assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? E quando eu penso no passado, sinto dor no coração, e eu lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem nos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim as ondas de tristeza que o Senhor mandou sobre mim. Que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem, quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amados, nós sabemos que Deus, Ele tem chamado servos e servas para que, pela fé e pela graça, realizem uma grande obra, olhando não somente para a fraqueza humana, mas para que podemos ser quando totalmente dependemos do seu poder. Ao longo dos séculos, Deus, ele tem levantado heróis da fé, que, entretanto, jamais deixaram de ser vasos de barro nas suas vidas. Nós temos que saber que o homem, ele é um ser material, ele tem um corpo e espiritual, ele tem uma alma e um espírito. E o espírito do homem é que se comunica com Deus. E quando o espírito do homem está abatido, todo o ser se abate. Muitas vezes Deus se manifestou de maneira sobrenatural para levantar o espírito abatido dos seus servos. Por exemplo, quando nós nos lembramos de Moisés, ele ficou com o espírito abatido, a ponto dele pedir para si mesmo a morte. Mas Deus falou a Moisés, cumprindo a sua palavra poderosamente, levantando o seu espírito abatido. E quando falamos também, e por não falar melhor dizendo, de Josué, o Senhor não ordenou a ele que ele conquistasse, a terra, mas o povo de Deus foi derrotado ali em Ai. Então, Josué, ele ficou de uma tal forma abatido, e então o Senhor chegou, entrou em ação e levantou novamente Josué, não permitindo, melhor dizendo, que ele ficasse prostrado. E aí, Deus vai e revela a Josué os segredos dos seus inimigos. E também nós não poderíamos deixar de nos lembrar de Elias.
Elias, ele teve um momento na vida dele em que ele se sentiu só, mas ele não estava, na verdade, vamos dizer assim, ameaçado ou só, né? Ainda que ele se sentisse ameaçado, mas ele, na sua alma e no seu espírito, ele estava se sentindo ameaçado, a tal ponto que, como a exemplo de Moisés, ele desejou até a morte. Mas Deus enviou um anjo para restaurar a visão do seu grande ministério. Então, o anjo vai e toca em Elias 2 vezes para que ele pudesse se levantar e prosseguir o seu caminho. E quando nós lemos o Salmo de Davi, né, nós sabemos que ainda que Davi tivesse recebido a unção do rei pelo profeta Samuel, ele passou alguns anos da sua vida sendo perseguido, e então ele sente-se desanimado. Então Deus, porém, vai novamente, entra em ação e o vivifica, restituindo-lhe toda a alegria da salvação. E, na verdade, quando Deus restituiu a alegria da salvação de Davi, ele pôde, então, cumprir até o fim o seu chamamento, o seu ministério. O interessante é que aí, quando nós saímos um pouco do Antigo Testamento e voltamos para Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele orou para que a bênção de Deus alcançasse o espírito dos crentes com a graça de Deus, como nós nos lembramos nas suas epístolas que ele escreveu aos Gálatas, aos Filipenses e até mesmo a Filemon. Mas a grande verdade é que nós precisamos entender uma coisa, que o espírito abatido, ele só pode levar os servos de Deus, ainda que por um momento, a perderem a visão, ou seja, da sua própria vida, ou até mesmo do ministério. E é necessário, então, que Deus Senhor venha e intervenha, né, na vida dos seus filhos, para que o espírito do homem possa ser restaurado na sua visão e para o cumprimento da vocação divina. Todos nós sabemos, irmãos, que nós, como servos de Deus, nós estamos assim como Davi, né? Quando ele salmodiando, aqui no versículo 42, a gente observa uma coisa tremenda. Ele fala claramente aqui, né? Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? E ele diz aqui, choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos sempre estão me perguntando, onde está o seu Deus? Queridos, nós como igreja hoje não estamos diferentes de Davi. Quantos têm, inclusive, questionado a sua fé, têm questionado a fé da igreja, o porquê que a igreja ela está dentro das suas casas hoje. E muitas pessoas são até provocadas exatamente com essa pergunta: você não tem fé? Onde está o seu Deus? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido e amado irmão. Hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui para falar com você esta palavra. O Senhor, Ele quer curar o teu espírito, Ele quer curar a tua alma, Ele quer levantar você na força do seu poder. Então, nós podemos até, e é natural que estejamos assim, pensando no passado, sentindo da dor no coração, como está escrito aqui, e nós lembrando, né, quando com a multidão dos servos de Deus
em vários setores, iam à casa de Deus, né? Mas nós não podemos ficar pensando nestas coisas somente no passado e deixarmos ficar abatidos. O que nós precisamos é saber que Deus, Ele está conosco. E se Ele está conosco, Deus, Ele vai nos dar o escape. Então eu quero deixar para você, meu querido e minha querida irmã, esta palavra. Assim como Deus curou o espírito abatido de Moisés, assim como Deus curou o espírito abatido de Josué, assim como Deus curou o espírito abatido de Elias, assim como Deus curou o espírito abatido de Davi, nós também estamos sendo curados hoje. Nós não vamos sucumbir com isso, porque no final de todas as coisas, né, o Senhor, Ele vai fazer certamente o que Ele quer fazer. E eu quero dizer para você que nós devemos pedir a Deus, quando nós perguntarmos a Deus, que também é a nossa rocha, né? Nós até podemos falar, Senhor, será que tu estás nos esquecendo? Será que tu estás se esquecendo de cada um de nós? Por que será, Senhor, que nós estamos sofrendo? Até os meus ossos estão doendo. Mas, amados, eu quero te dizer uma coisa. Faça essa pergunta para você mesmo nesta hora. Por que você está tão triste? Por que você está tão aflito? Faça como o salmista Davi, ele fez e respondeu para ele mesmo as suas perguntas. E a resposta que Davi deu para ele é a mesma que nós devemos dar para nós mesmos para esta pergunta. Você deve dizer: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você neste dia, para que você possa pensar nela e continuar nesta caminhada, porque todas estas coisas hão de passar, e quando elas passarem, nós só teremos motivos para glorificar pelas experiências que cada um terá para testemunhar, para glorificar e para exaltar este Deus Todo-Poderoso. Então eu agora quero orar por você e quero pedir a Deus que Ele te fortaleça e ponha a sua esperança somente em Deus, porque se nós esperarmos em Deus, certamente Ele vai ouvir o nosso clamor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós sabemos, Deus, que provavelmente, Senhor, esta vida que está nos vendo, esta vida que está nos ouvindo, possa estar, Senhor, com o seu espírito abatido, com a sua alma abatida, Senhor, mas nós não podemos, Senhor, retroceder. Então eu quero te pedir, Deus, que nesta hora tu venhas, Deus, levantar, Deus, Senhor, o espírito, a alma dos teus servos, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, se essa palavra está chegando, Senhor, para alguém que está até se recuperando de uma enfermidade, ou até mesmo deste vírus, ou se alguém, ó Deus, que não está nem podendo abrir os seus olhos por causa desta enfermidade, Senhor, mas possa estar ao alcance, Senhor, da nossa voz, que tu possas estar agora, Senhor, tocando no seu corpo, tocando na sua alma, tocando no seu espírito, Senhor, de tal maneira que eles possam estar, Senhor, Pai, sendo levantados na força do teu poder. Eu creio, Senhor, que neste momento, assim como tu levantou, Senhor, o espírito, Senhor, abatido de Moisés, assim como tu levantou o espírito abatido de Josué, assim como tu, Senhor, levantou o espírito abatido de Elias, de Davi, Senhor,
eu também creio que nesta hora, Senhor, Tu estás ouvindo, Senhor, a nossa oração. E eu te peço que agora, Senhor, Tu venhas visitar, Deus, o corpo, a alma e o espírito dos Teus servos, levantando, Deus, Senhor, cada um, Pai, para a glória do Teu nome. E Deus, eu quero também fazer uma oração pelos nossos irmãos, Senhor, que estão, Senhor, lutando contra a morte, Deus. Dá a vitória, Senhor, a estes teus filhos, ó Deus, e não deixa que nenhum deles venha desfalecer. Eu te peço, Deus, Senhor, essas bênçãos. E também, Senhor, não podemos deixar, Deus, de te pedir que tu venhas nos fortalecer, nos ajudar. Senhor, estende também, Senhor, estas bênçãos, Senhor, para os nossos entes queridos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor. E Deus, queremos orar também, ó Deus, por todos aqueles que estão na linha de frente, Senhor, nos hospitais, Senhor, combatendo, Senhor, dando, até colocando em risco as suas próprias vidas. Mas Deus, Senhor, eu te peço, cobre todos eles com o teu sangue, ó Deus, e dá, Senhor, a vitória, não somente para o teu povo, mas dá a vitória para, ó Deus, o mundo, Deus. Senhor, livra-nos, Deus, deste mal. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço e é o que eu te suplico. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto a paz dele. Que Deus te abençoe.